porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Segundo Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. A fé é a certeza das coisas que nós queremos. É a certeza, é a convicção dos fatos que não vemos, que você não consegue ver. A palavra de Deus nos fala de um homem cego, mendigo, que estava à beira do caminho. Então vamos prestar atenção em alguns detalhes importantes. Cego, estava mendigando e à beira do caminho. A Bíblia ainda fala sobre isso, que ele estava à beira do caminho. E uma pessoa à beira do caminho é uma pessoa que ela sempre está tentando chegar em algum lugar, mas ela não consegue chegar. Então sempre ela está à beira do caminho. Ela para no meio do caminho. Ela não segue em frente. Ela não alcança a intenção da vida dela. Muitas das vezes até a intenção da vida dessa pessoa está presa ali. Está naquele lugar que ela se encontra, naquele momento que ela está vivendo. Era a situação deste cego, o cego Bartimeu. Até que um dia tudo mudou na vida deste homem. Quando ele começou a ouvir, ele ouviu passos, barulhos, uma multidão que estava passando por aquele lugar, e aí ele perguntou para as pessoas que estavam passando o seguinte: o que está acontecendo? Eu não enxergo, mas eu estou ouvindo barulhos. O que está acontecendo? E aí disseram para ele: olha, Jesus, ele vai passar por esse lugar. Vai passar. Jesus vai passar por aqui. Então, imediatamente, aquele cego que era mendigo, que a intenção dele, como cego, à beira do caminho, era de mendigar, imediatamente a intenção dele mudou. Ou seja, o propósito dele, a determinação dele, porque quando nós buscamos o significado da palavra intenção, você vai enxergar que é muito mais além do que você consegue imaginar. E a origem dessa palavra, porque é determinação, é propósito, é meta, é foco. É você ter um objetivo na sua vida. Então esse cego tinha um objetivo. Até o momento que ele ouviu que Jesus estava passando por aquele lugar, e aí mudou tudo, mudou a intenção dele de tal forma que ele começou a gritar, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que ele já tinha ouvido antes falar de Jesus. Eu creio que ele já tinha ouvido antes alguém falar dos milagres que Jesus ele havia operado, estava operando, porque ele gritava com total certeza: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nisso vieram pessoas até ele para calá-lo, para fazê-lo calar a boca, para impedi-lo de chamar a atenção de Jesus para ele, porque ele passou a ter a intenção de ser curado. Ele deixou de ter a intenção antes, que era de mendigar, antes de ficar escravo, para ser curado, para voltar a enxergar, para ter uma nova visão da vida, para enxergar coisas maiores.
grandiosas, porque ele se encheu de fé. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em todo momento que Jesus caminhou por essa terra, ele pregava a palavra de Deus, a palavra da verdade. Não só pregava, não só ele dizia, mas ele também fazia. Porque se há fé, há então resultado. Se há fé, há resultado. Porque se a fé não fizer a diferença na vida de uma pessoa, o que vai fazer a diferença? A ciência, os homens, a medicina. Eu creio sim nos médicos. Os médicos são capacitados para cuidar do nosso corpo físico, a ciência, mas é a fé que é o diferencial, porque a fé não é limitada. A fé é ilimitada, é além daquilo que nós podemos crer, que nós podemos entender, acreditar, enxergar, vai muito mais além. Ela é capaz de fazer o impossível, o que ninguém pode fazer, ela faz. Então esse homem se encheu disso, esse cego se encheu disso, dessa fé. E quanto mais tentavam pará-lo, impedi-lo, mais ele gritava, mais ele suplicava, mais ele queria que o mestre, que Jesus se voltasse para ele, porque ele sabia, ele tinha a intenção dentro dele, que se Jesus se voltasse para ele, que se Jesus estivesse com ele ali, então ele iria enxergar. Em um certo momento Jesus parou, porque ele foi tocado pelas palavras, e não só pelas palavras, porque palavras são palavras, nada mais do que palavras, só palavras, mas uma atitude de fé, uma ação vale mais do que 1000 palavras. Então a ação daquele homem de abandonar a capa, de abandonar o passado, de abandonar a intenção que ele tinha de ser mendigo, de mendigar, e de passar a ter uma outra intenção lá na frente, de enxergar, aquela atitude chamou a atenção de Jesus, a tal ponto que Jesus chegou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Olha, Jesus sabia que ele era cego, mas mesmo assim Jesus queria saber dele, como ele quer saber de você. O que você quer que ele faça na sua vida? Qual é a situação que você tem vivido, que você tem passado, que você tem enfrentado? E que é só Jesus, é só Deus. Ninguém pode fazer nada. Ninguém. Talvez você já tentou de tudo e não teve ainda a solução. Então ele pergunta a você: o que queres que eu te faça? Jesus perguntou para o cego Bartimeu. E ele falou: mestre, eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus disse para ele: a tua fé te curou. A tua fé te curou. A tua fé te curou. E imediatamente ele voltou a enxergar. E imediatamente ele se alegrou, porque ele passou a ver primeiro. A primeira visão que ele teve, quando os olhos foram abertos, a visão de Jesus, ele viu Jesus. E dali em diante a vida dele passou a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando nós canalizamos a nossa intenção, que é determinação, que é propósito, que é objetivo, que é foco, e assim tem vários significados, mas voltados para você enxergar lá na frente, não se limitar ao momento, não se limitar à situação que você está vivendo hoje, que você está passando hoje, mas enxergar com grandeza lá na frente o que Deus, que é nosso Pai, que é teu Pai, Ele pode fazer na sua vida. Então tudo muda. Tudo muda, de tal forma que aquilo que era impossível passa a ser possível, e de uma forma tão rápida que antes
diante dos teus olhos naturais, diante do que você estava vendo, diante do que você estava enxergando, poderia demorar muitos anos, ou nunca você iria conseguir chegar aonde a sua intenção estava. Mas quando há essa mudança, então você começa a enxergar que aquilo que talvez era impossível de acontecer se torna possível diante da verdadeira fé. A fé que te leva a não ser limitado no que você quer, nas suas decisões, e que te leva a viver por ela e não pelo que você está vendo. Talvez o que você está vendo hoje para a sua vida, talvez o que você está enxergando hoje para a sua vida, como aquele cego que nem enxergava, talvez o que você está vendo hoje para a sua vida é só destruição, fracassos, perdas, porque essa é a realidade. Mas a fé te leva a uma intenção maior de viver acreditando além do que é a realidade dos seus dias, mas a verdade que há na fé que te leva a possuir, a tomar posse de tudo aquilo que Deus, só Deus, Ele é poderoso para fazer. Pense nisso. Pense e passe a viver por fé. Porque assim, um dia após o outro, será de superação, será de determinação, será de objetivos e propósitos maiores que te levarão a muito mais além do que você consegue ou pode imaginar. É isso. A verdadeira fé te leva a ter a intenção, além do que está acontecendo com você hoje, mas aquilo que só Deus, Ele pode fazer na sua vida a partir do hoje, a partir do agora. É isso.